Fala, gente, beleza? Videozinho novo para vocês. Essa aí é a Hermione, uma chihuahua. Começa hoje o processo de treinamento intensivo aqui no Bang, tá? Esse é o primeiro contato que eu tive com ela. Então vocês vão ver uma cachorra de início bem travada, né? Bem segura, com incertezas na cabeça dela, né? Chihuahua e cães micro normalmente eles tendem a ser cães mais reativos porque normalmente a gente não tem esse cuidado de ter a perspectiva, né, do olhar do cachorro, como o mundo é para o cachorro, né? Para a gente as coisas vão acontecendo de uma forma muito rápida, sem a gente nem perceber, mas os cães têm um senso diferente. E cães micro têm muito mais, né? A maioria dos cães pequenos tendem a se tornar reativos por isso, porque é muita pressão, é muita coisa que acontece ao redor dele que gera um certo alerta. E o cachorro que fica alerta constantemente é um cachorro que não está equilibrado, não tem uma vida equilibrada, porque ele está sempre preocupado com alguma coisa que possa acontecer, né? Então ele vive em alerta. E isso faz muito mal para o cachorro a longo prazo, né? Então é super normal ela apresentar isso, óbvio, ela não me conhece, está num ambiente novo, tem outros cães também no ambiente. Então tudo isso já gera para ela um baita desconforto, né? Mas a gente precisa trabalhar ela, precisa começar a criar um engajamento. O primeiro passo foi introduzir a guia, né? A Hermione sempre usou peitoral, nunca usou nada do pescoço. A gente trabalha com guia unificada, prong collar, né? A gente acredita que isso seja mais fácil na comunicação do cachorro, seja mais fácil para o cachorro entender, né? Esse é o mais importante, o cachorro precisa entender aquilo que a gente está pedindo de uma forma clara, né? Todas as incertezas geram ansiedade, muitas vezes geram reatividade, justamente porque, como eu falei, acaba deixando o cachorro muito alerta com coisas improváveis que pode acontecer. Quanto mais claro a gente deixar a comunicação, quanto mais claro for o nosso papel com a Hermione, mais fácil ela vai se soltar e se adaptar. Esse lance de deixar o cachorro por conta se adaptar pode demorar dias e dias, e muitas vezes o cachorro, quando se adapta, bem ou mal na cabeça dele, ele não precisou de ninguém para fazer essa adaptação, né? Então ele cada vez mais entende que sim, ele precisa tomar atitude, ele precisa assumir as respostas para que traga sobrevivência para ele. O que a gente precisa é justamente o contrário, que ela fique mais relaxada, porque já tem alguém que faz esse papel. No caso aqui a gente vai fazer, mas depois passa para os tutores ter sucesso, e assim ambos têm uma vida bem bacana, porque o cachorro sabe a posição dele, os tutores sabem a responsabilidade que tem que fazer e a comunicação funciona, né? Então, antes de começar, iniciar qualquer processo de treinamento, né, eu comecei a criar esse tipo de relação com ela. Então, eu peguei a guia unificada, vocês viram que no início do vídeo ela estava bem travada, não fazia a mínima ideia do que eu queria, estava sentindo a pressão no pescoço, e bem ou mal o cachorro desconfortável, ele acaba travando, fica naquele modo congelado, sem saber o que fazer. Mas é preciso ter paciência, é só uma parte do processo. Então vocês viram que eu fui com bastante calma. Normalmente eu me abaixo para ficar um pouco mais na altura do cachorro, não botar tanta pressão, né? O nosso corpo também fala, né? Então se eu me aproximo muito da Hermione, ela fica mais com mais insegura, né? Mais desconfortável. Então eu sempre mantenho uma distância dela, abaixo na altura dela, para ficar bem próximo, não tanta pressão nela, e nisso vou fazendo pressão, tá? A pressão na guia unificada, no caso que eu estou utilizando aí, não é tranco e não é arrastar o cachorro por conta, é apenas para esticar a guia, o cachorro vai sentir aquela pressão, óbvio, o cachorro que nunca usou isso no pescoço tende a se sentir incomodado, tá? Mas é justamente isso que a gente quer mostrar para o cachorro, que o que ele precisa fazer quando ele sente o incômodo, o que esse incômodo significa, tá? E o incômodo não significa machucar, tá? É apenas uma tensão da guia, no qual eu estou numa ponta e a cachorra está na outra ponta, tá? Então vocês viram que eu abaixei, fiz pressão, conforme ela vai cedendo, ela vai entendendo assim. Quando eu sinto pressão e eu me aproximo dele, a pressão sai. Então ela tende a repetir mais vezes esse comportamento, que é justamente o que eu quero. Eu quero que ela entenda que a pressão significa estar próximo de mim nesse momento, né? Para que depois ela entender sobre isso, eu começo a introduzir pressão e relaxamento em outros exercícios, tá? Então eu utilizei a parte da comida. Normalmente os cães, no primeiro momento, não têm interesse na comida, né? Ela, no início, nos primeiros minutos, ela não se interessou, mas depois ela começou a se soltar, e vocês viram aí que já está mais diferente no vídeo, né? Ela já está mais solta. Em alguns momentos ela trava quando acontece algo no ambiente, para vocês verem como o ambiente influencia na resposta do cachorro. No fundo está a Renatinha e a Olivia, enquanto que eu estou trabalhando com ela, qualquer movimentação das duas ela já trava e fica mais alerta. Isso aí são coisas que ela vai acabar se adaptando na nossa rotina
assim como ela precisa se adaptar na rotina dela, mas é importante ter esse olhar, né? Às vezes o cachorro trava em algum exercício, trava em alguma situação, a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, a gente acha que está fazendo muita pressão ou pressão de menos, e na verdade são as coisas influenciando o cachorro. E aí basta a gente ter paciência, redirecionar o treino e ir fazendo com que funcione, tá? Ela foi se engajando, eu gostei do interesse dela, claro, existe mais interesse na comida, mas bem ou mal estou fazendo um paralelo entre a comida, quando a comida vem, na verdade, né? Então, quando ela sente a pressão, ela se aproxima, ela ganha comida. Então, eu começo a fazer 2 tipos de reforço, né? O fato da pressão no pescoço aliviar, mais a recompensa chegando perto de mim. E nisso a gente vai criando esse elo de confiança, esse elo de comunicação, tá? Eu não quero que ela me ame, eu quero apenas que ela se comunique comigo para que a gente possa progredir no trabalho e ela tenha uma vida tranquila, né? Claro que os cachorros ao longo dos dias vão se adaptando, vão se enturmando e quando você menos esperar está todo mundo engajado. Mas o principal objetivo é esse, é trabalhar o cachorro, não é fazer com que eles me amem, né? Eu poderia fazer inúmeros tipos de atividades com eles, no qual eles iam super gostar, mas ia fugir um pouco do foco que é o nosso processo de treinamento intensivo e fazer com que o cachorro de fato, saia daqui apto a viver uma vida tranquila, tanto em termos de comportamento quanto de emoções e no convívio da família, tá? Então agora no vídeo vocês podem ver que toda hora eu estou reforçando, a guia está cada vez mais relaxada, tá? Então quando a guia está esticada é pressão, quando a guia está como se fosse um U, um J, né? Quando a guia está relaxada, né? E óbvio, aí ela já entendeu qual que era a dinâmica. Então vocês podem ver que eu até comecei a fazer um ensaio de movimentação e ela tende a me acompanhar, mas assim, super perdida. A caminhada que aconteceu até hoje, né? Ela é uma filhote de 5 meses, foi dentro de uns modos não tão apropriado, que é o que? O cachorro mais livre para farejar, o cachorro decidindo aonde ir na caminhada, sem muita comunicação. E óbvio, quando você bota uma comunicação com o cachorro tende a buscar mais isso, né? O que os cães normalmente querem é conseguir se comunicar. Somos de espécies diferentes. Então, é difícil para os cães terem uma comunicação no dia a dia no qual eles não entendem nada. Isso fica muito confuso, isso complica demais a vida de vocês e dos cães também, né? Então, os cães buscam sempre esse tipo de engajamento, né? Os cães buscam trabalho. E o que eu estou fazendo para ela é justamente isso, mostrando que o meu papel aqui é gerar trabalho para ela e que o dia dela possa ser produtivo, né? E aos poucos o cachorro vai se soltando, vai entendendo e ele super vai se adaptando. Olha como ela já fica mais focada em mim. Toda hora que eu me afasto, ela já vem mais animada. Se vocês repararem no começo do vídeo, o rabinho dela estava bem entre as pernas, ela estava bem insegura, bem confusa. E aí, conforme ela foi entendendo a dinâmica, ela foi soltando, o rabinho já está para cima, ela já está mais alegre. Junto a isso que eu já falei também sobre ela estar mais atenta ao ambiente, tá? Isso é uma coisa que eu já percebi nela, que a gente vai ter que trabalhar bastante, que é o fato de aprender a existir, independente do que aconteça ao redor, né? Hoje ela tem uma resposta de medo, então ela late, ela rosna, se para receber visita é difícil. Por quê? Porque ela é pequenininha. Chega uma pessoa que vê um cachorro pequenininho e já fala: nossa, que bonitinho, ele é muito fofinho, tudo mais. Isso para o cachorro que já tem essa noção de pressão e relaxamento muito mais sensível do que qualquer outro cachorro, acaba reforçando o contrário, acaba reforçando a reatividade. Por quê? O cachorro tendo uma resposta mais reativa a determinada situação e essa situação simplesmente desaparece, ou seja, a pessoa fala: ai, que fofinho, o cachorro late e rosna, a pessoa automaticamente se afasta. Então o cachorro começa a entender que esse é um mecanismo de comunicação que funciona para preservar o espaço íntimo dele. Daí gera as reatividades. A partir do momento que o cachorro entende que a gente tem esse papel de conduzir, de se comunicar, e a gente vai fazendo com que seja mais fácil para ele essa adaptação a pessoas estranhas, movimentação do ambiente, isso fica muito mais fácil e a resposta vem de acordo com aquilo que a gente planejou. Mas isso é preciso trabalho, não adianta querer passar para a Hermione, por exemplo, a responsabilidade de saber ignorar as situações. Não. Tudo vai ser mais difícil para ela, tudo vai ter uma proporção maior. Então eu, já sabendo disso, os tutores já sabendo disso, a gente consegue já direcionar para que tenha sucesso. Então, por exemplo, vai receber visita, a Hermione se sente pressionada, se sente ameaçada. Vale a pena ela estar na chegada das pessoas? Será que não compensa a gente tirar ela do ambiente, as pessoas chegam e depois a gente vai introduzindo aos poucos o cachorro? Então é esse senso que a gente tem que ter de cães menores. Então se você está assistindo esse vídeo, você tem um cachorro pequeno que tende a reagir assim, muito provável porque ele está se sentindo pressionado constantemente, tá? E aí, claro, precisa fazer toda uma comunicação e depois reeducar, né? Readaptar ele
ao ambiente, às situações que acontecem para que ele não tenha essa resposta negativa, tá? Gostei do engajamento que ela teve comigo, tá? No início do vídeo eu achei que ia ser uma cachorrinha bem segura, bem difícil de trabalhar, um manuseio mesmo, mas no fim das contas ela acabou se soltando e deu super certo o treino. Aí, óbvio, depois do treino, normalmente com filhotes eu sempre boto para beber água, boto para fazer xixi, depois eu coloco descanso. Descanso é muito importante para filhotes, tá, gente? Para adultos também, mas para filhotes é mais, tá? Se a gente parar para pensar num bebê humano come e dorme o dia inteiro, tá? Então é importante esses descansos, né? E para os cães também. Então tudo que a Hermione aprendeu nesse exercício, ela precisa agora descansar, absorver as informações para que depois, no próximo momento, a gente pegue e reforça de novo, né? Não é porque ela fez bonitinho, mostrou evolução, que o treino acabou. Agora já introduzimos a guia. Não, a próxima vez que a gente pegar, é muito provável que ela tenha os mesmos comportamentos, mas a resposta dela em fazer o que é certo, o que é proposto no exercício, se torna mais rápido. Por quê? Porque ela já vivenciou essa experiência e foi bacana para ela. Fechou? É isso, minha gente. Esse é o primeiro vídeo, introdução de guia unificada num filhote, tá? Se você gostou, deixa um like. Qualquer dúvida, manda um comentário. Fiquem à vontade. A gente vai estar aqui para responder todos vocês, beleza? Bora!